Glória a Deus. Mateus, capítulo 5. Versículo 1. Quantos acharam, diga amém. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Deus, que não seja a minha fala, Senhor, mas que seja a Tua vontade, o Teu Espírito Santo nos conduzindo, porque o Senhor tem confiado essa tribuna em nossas mãos. Pai, continua conosco, recebe, Senhor, os louvores, o nosso culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu estava ali sentada, fechei os olhos, como de costume, desde a hora que eu saí de casa, algo me incomodava, mas aprove a Deus todas as coisas. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Não foi a palavra do diácono Ageu. Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, estamos diante de um texto sobre as bem-aventuranças do Senhor Jesus. Logo, quando Jesus vê aquela multidão e sobe ao monte e se assenta, logo eu vejo uma necessidade que nós temos diante das circunstâncias da vida. Quando nós vemos uma barreira, quando nós percebemos algo que vai nos confrontar, logo de imediato, nós precisamos buscar uma resposta. E Jesus, quando viu essa multidão, ele subiu ao monte e se assentou-se. Logo, seus discípulos se aproximou dele. Ora, quem não quer estar perto de uma pessoa boa? Quem não quer estar perto de uma pessoa que traz felicidade, que traz coisas boas? A gente não vê aqui Jesus falando de coisas ruins. Nós não vê aqui no texto Jesus criticando. Não. Ele sempre senta, conversa, explica, mostra. E quando ele não tem a resposta, ele entra no processo de oração e vai em contato com o Pai. Glória a Deus. Porque muitas vezes, nem sempre, nós temos a resposta certa. Nós temos a resposta na hora que queremos. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele sabe porque você veio até aqui. Você não saiu de casa à toa. Então, quando os discípulos se aproximam do Mestre, porque logo eu entendo que o Mestre tem algo para dar. Logo os discípulos querem aprender mais do Mestre. Logo todo mundo quer uma resposta do Mestre.
E ele começou a ensinar tanto aos discípulos, mostrando ali a necessidade. Glória a Deus. E no versículo 3 vai dizer: bem-aventurado os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Deus agora começa a mostrar aos discípulos. Por quê? Bem-aventurado são os pobres de espírito. Não é porque ele tem pouca coisa, não. É porque eles buscam a fé em Deus. Porque quanto mais rico em fé, menos ele tem vontade de buscar o reino de Deus. Quanto mais ele entende da palavra de Deus, mais ele quer se usurpar da palavra de Deus e não da presença de Deus. Glória a Deus. E aqui ele mostra as pessoas pobres e humildes aos discípulos, porque eles vão buscar mais o quê? A necessidade, a presença de Deus. Glória a Deus. E no versículo 4 vai dizer: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Glória a Deus. Por que eles são bem-aventurados? Porque choram. Porque eles passam por dificuldade. Quem é que não passa por dificuldade? Quem é que não tem a sua diversidade? Jesus disse: no mundo tereis aflição. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou para a casa do meu Pai, e quando eu for, eu verei outra vez para buscar a minha igreja. Glória a Deus. Aleluia. Então o chefe, Jesus começa a ver aquele povo, a necessidade dele, e começa a ensinar os discípulos. Glória a Deus. Porque aquele povo, ele chorava, mas eles não estavam abandonados. Porque sempre Deus tem uma palavra para os nossos corações. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o que você está passando. Glória a Deus, porque a última palavra ainda é do Senhor Jesus. É Ele que nos consola. É Ele quando nas madrugadas frias ou calorosas, que descemos ao joelho para buscar a sua face, para buscar a sua presença, para buscar aquilo que queremos, aí Ele dá a resposta. Ele é o consolo. Glória a Deus. E no versículo 5, bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Glória a Deus. Aleluia. Porque os humildes, glória a Deus, porque os humildes, glória a Deus, porque aquele que um dia ele fez de tudo, ele não almejou grandeza, ele foi humilhado, ele foi caluniado, ele foi perseguido, ele foi confrontado, mas o Senhor está com ele. O Senhor não abandonou ele. Em meio às trevas, às tribulações, em meio à angústia, o Senhor sempre esteve com ele. Glória a Deus. E o Senhor não desampara, pois eles receberão por herança. Glória a Deus. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Porque quem confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por mais que você seja injustiçado, por mais que falte a farinha na panela, não vai faltar azeite na tua botija, porque tu confias plenamente. Nós confiamos num Deus que é o Deus do impossível. Glória a Deus. E o Senhor, Ele vai mais além. Bem-aventurados misericordiosos, pois
obterão misericórdia. Glória a Deus. Quantas vezes nós, em meio às lutas e às tempestades da vida, em meio às a nossa vida secular, quando passamos diante de uma pessoa necessitada, e nós não nos compadecemos da situação, mesmo podendo ajudar, a gente endurece o coração. Esses dias, quando eu estava a caminho de casa, me bateu uma tristeza tão grande de ver um pai de família com a criança nos braços. Certamente aquela criança, se tiver, tem 1 ano. E ele estava de joelho. E a chuva caindo. E eu olhei para o céu e disse: Senhor, eu não tenho como parar agora, mas eu vou voltar. Quando eu cheguei em casa, descarreguei o carro, voltei, e quando eu cheguei ele já não estava mais. Mas eu fiquei com o coração partido, de misericórdia daquele pai de família, em saber por que ele estava ali com aquela criança, de joelho, na calçada. Porque nós sabemos das nossas coisas. Mas será que estamos preocupados como está o nosso amigo, o nosso vizinho? Porque ele não veio para a igreja. Como ele está? Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos na igreja porque viemos buscar uma resposta de Deus. Muitas vezes viemos para a igreja porque é o dia do culto. Não. Nós temos que vir para a casa do Pai, adorá-lo em espírito e em verdade. Porque quanto mais nós faz para Deus, Deus, com a sua infinita bondade, através da sua graça, Ele supre tudo em glória, as nossas necessidades. Aleluia. E eu volto para casa, começo a orar. Senhor, tem de misericórdia daquele pai de família. Aonde ele se encontra? Qual o problema dele, Senhor? Manda um anjo. E a minha esposa logo se preocupa. O que foi? O que foi? Nada não. Não se preocupe. Por quê? Porque é a natureza minha. Eu não gosto de ver alguém necessitado, para não correr, para não ajudar, para não fazer algo. Não. Deus colocou esse desejo no meu coração, em ter misericórdia das coisas, para tentar ajudar o próximo. E no versículo 8 vai dizer: bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Quantas vezes, em meio ao dia a dia, o trabalho, a igreja, nós queremos agradar a Deus, fazer as coisas, a obra, ajudar. E quando a gente olha, a gente é caluniado. Tem aquela pessoa que quer passar a perna. Quantas vezes a gente se decepciona com o próprio amigo, querendo ajudar, estender as mãos. Mas em meio às lutas, em meio às tempestades, vai tudo bem. Em meio ao sofrimento, aí a gente sabe quem é puro de coração, quem é fiel a Deus, mesmo sendo apertado na prova, dando glória a Deus e aleluia.
Glória a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quantas vezes você viu o barulho e você tentou ajudar? Quantas vezes você viu o problema e você tentou amenizar? Mas existem pessoas que quando vê o negócio se esticando, se aprofundando, ela vai lá e, mas é assim mesmo. Eu não disse a tu, era bem assim. Mas o Senhor nos mostra que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. E quem não é? Glória a Deus. E aquele que te aponta, te acusa. Precisamos amar o próximo como a si mesmo. Glória a Deus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois eles é o reino de Deus. Glória a Deus. Deus quantas vezes não foi perseguido, caluniado, por pregar o evangelho, por querer fazer o bem ao próximo, por querer curar, e no sábado não podia curar, por conta da lei. Qual o mal que você está fazendo em ajudar o próximo, em orar, interceder? Mas Deus está vendo as suas obras. Não se perturbe os vossos corações, porque só Deus sabe o desejo do seu coração. Só Deus sabe a sua intenção de fazer o melhor ao próximo, de amar o próximo como a si mesmo. Como eu digo que prego o evangelho, eu vivo o evangelho, se eu quero o mal do meu amigo, se eu quero matar o próximo, se eu não dou a mão ao meu amigo que está caído, aleluia, glória a Deus. Mas mesmo que muitos não se levantem, Deus sempre vai usar alguém, algum vaso para ajudar. Que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Escolhido para quê? Para fazer a vontade do Pai que está no céu. Irmão Ageu, como é que eu vou pregar o evangelho? Como é que eu vou ajudar sem condição? Ei, Deus foi buscar o que se havia perdido. Não foi o que foi achado, não. Não é o rico, não. Ei, você é filho de Deus. Dê um glória a Deus. Pois bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa o insultarem, os perseguirem, o levantarem todo tipo de calúnia contra você. Mas você vai cantar o hino da vitória. Por maior que seja a sua luta, por maior que seja a sua dificuldade, não baixe a cabeça. Não turbe os vossos corações, porque você tem o Pai que mora nos céus, está à destra, glória a Deus, e Ele está vendo o que você está passando, o que você está vivendo. Ele não vai deixar à toa um filho abandonado. Ele não vai deixar você ficar órfão. Ele não vai deixar você ser perseguido a vida toda. Entre um dia e outro, há uma noite no meio. Aonde nós choramos, aonde nós buscamos o consolo em Deus, mas a última resposta não vem do homem, não vem das coisas, mas vem do alto, vem do céu, vem de Deus. E alegrem-se,
regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, que viveram antes de nós, pregando o evangelho, trazendo as boas novas, anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Qual foi o mal que o evangelho fez? Qual foi o mal que o profeta fez? João, e perder a sua cabeça, mas não perdeu a sua coroa. Glória a Deus. Não tenha medo, não desiste, não se atormente e nem se perturbe, porque quanto maior for a luta, maior vai ser a sua vitória em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.